E aí galera do Cartola, tudo bem com vocês? Voltamos, vamos fazer a atualização do nosso time. Hoje é sexta-feira, dia 2 e a rodada já é amanhã. Temos um jogo hoje que não vale para a rodada, você já sabe, né? Se eu não me engano é o jogo do São Paulo. Beleza? Como eu disse, provavelmente nós faríamos atualizações do nosso time. Inclusive eu tinha vontade de colocar alguém aqui nessa lateral no lugar do deputado, beleza? Vamos verificar então o que dá pra gente fazer? Eu vou clicar aqui em atacante só para eu ter uma opção aqui do Pedro. O Pedro, ele tá custando 24, precisa de 19 para começar a valorizar. Precisa de 19 para começar a valorizar, beleza? É para se pensar, né? Será que ele vai conseguir fazer 19 pontos contra o Cruzeiro? O Cruzeiro dá uma melhorada boa. Inclusive parece que ganhou ontem, né? Vou pensar se eu vou manter o Pedro, beleza? Mas por enquanto vamos buscar aqui. Vou tirar o Pedro. Vou tirar o Pedro. Vou buscar aqui uma opção para o nosso ataque. O Sacha, né? Nos últimos jogos aí o Sacha vem se destacando, então a gente vai precisar manter o Sacha, tá? Pelo menos eu creio que é mais inteligente manter o Sacha. O Veguete eu tô com o goleiro do Palmeiras aqui, tá? Não vou colocar o Veguete. Uma boa opção para a rodada pode ser o Caio Jorge, né? Mas eu acho que uma opção ótima para essa rodada, eu creio que vai ser o Bright White. Eu creio que uma opção ótima para a rodada, galera, que são várias opções ótimas para você pontuar, beleza? Porém, você se arrisca muito nas cartoletas com a maioria desses aqui, principalmente com o Pedro e o Igor Jesus aqui, 11 para começar a valorizar, tá? O Bright White 8 para começar a valorizar, legal? Um cara que pode trazer uma pontuação boa para a gente, tá com o mínimo para valorizar bem baixo, ó, um exemplo ótimo aqui, Yuri Alberto jogando em casa contra o Inter. Tô querendo dizer que o Corinthians vai ganhar o jogo do Inter? Não. Mas eu tô querendo dizer que o Yuri Alberto tem grande chance aí de fazer um golzinho, beleza? As últimas pontuações dele, o Corinthians não vem muito bem, né, nesse início de campeonato, 2,90, porém ele fez 12 pontos na segunda rodada aí, pontuou bem. Foi um jogo aí que ele e o Memphis aí fizeram uma boa partida, beleza? Então eu vou deixar o Yuri Alberto aqui como nosso segundo atacante por enquanto, tá? Lembre-se aí que eu tirei o Pedro por enquanto. Vamos buscar aí um terceiro atacante para o nosso time, tá? Já falei que esses primeiros aqui são ótimos para pontuar, porém arriscam muito as cartoletas, tá? Vamos buscar alguém que possa pontuar, né? Pontuar bem sem arriscar muito as nossas cartoletas. Tá cada vez mais difícil escalar os times aí. Já coloquei o Yuri Alberto, o Rony poderia ser uma boa opção, tá jogando fora de casa, porém tá sem o Hulk para assessorá-lo aí nos gols, né? Facundo Torres se destacou aí em alguns jogos aí já pelo Palmeiras. O Estevão, galera, contra o Vasco, ele pode, se ele voltar a ser o Estevão, ele pode ajudar muito aí. Mas eu não sei o que está acontecendo, o Estevão não vem sendo o mesmo jogador do ano passado. Então complica um pouco, tá? Eu estou propício aí a usar o Estevão. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem mais alguém. O Everton poderia ser também. Flaco Lopes, que eu vejo como uma boa opção. O Pedro Raul é excelente aí, tá? Por estar jogando em casa, eu não sabia, estava assistindo o jogo do Cruzeiro pela Copa do Brasil, não tinha prestado atenção nisso. E do Cruzeiro, não, do Ceará pela Copa do Brasil, e o Ceará não tinha perdido, não perdia no campo dele desde agosto do ano passado. Se eu não me engano, foi essa informação que eu peguei lá. Ou seja, o Ceará muito forte em casa contra o Vitória, beleza? É um clássico, né? Contra o Vitória. Então, eu não digo que o Ceará vai vencer o jogo, mas pode aí, além de segurar sei lá, de repente um SG, pode aí ter um golzinho do Pedro Raul, beleza? Temos várias opções aí, mas eu tô propício aí a, por enquanto, ficar aqui com o Estevão. Além dele poder imitar, se ele voltar a ser o Estevão de antes, o mínimo dele para valorizar aqui tá bem baixo, beleza? O Pedro Raul também tá bom, tá? Ó, 4,17.
Fechou? Por enquanto, montamos o nosso ataque aqui com o Estevam, tá? Completamos. Vamos partir para o nosso meio de campo aí, que a gente vai alterar no meio de campo. E aí, meus amigos, você que está aí procurando um bom time, uma boa dica, beleza? Para você escalar um bom time para sua liga, para você vencer a sua liga e para você liderar e para você mitar no Cartola. Quer participar e ter mais detalhes e informações sobre esse time aqui? Esse time que tem 4 mitadas em 6 rodadas? Então clica aí no link Almir de Ouro. Você vai lá no meu grupo VIP, beleza? De informações, de dicas e de vídeos do Cartola 2025, beleza? E por apenas R$ 59,90 até o final do Cartola você terá as melhores dicas, você terá as melhores informações e você terá também acesso aos meus times que eu uso nas minhas ligas, beleza? Quer um time para mitar? Quer ter as melhores dicas? Sem estatísticas para você ler? Direto nas dicas, direto às dicas, beleza? É só você clicar no link Almir de Ouro e você vai cair no meu grupo VIP, beleza? Por apenas R$ 59,90 até o final do Cartola 2025. Eu tirei o Arrascaeta aqui, né? Que eu não creio. O Arrascaeta precisa de 15,84 para valorizar. Para começar a valorizar, tá? Como eu falei, para pontuar ele é ótimo, porém, eu preciso orientar vocês aqui a pontuar. Porém, eu preciso orientar vocês também a cuidar das suas cartoletas, tá? Para você não chegar no meio do campeonato, rodada 18, rodada 20, e você não ter cartoletas para você montar seu time. Você está com 80 cartoletas, entendeu? Então é complicado. Então, Arrascaeta é excelente para você pontuar, tá? Tá numa liga aí, está precisando tirar alguns pontos, ou você é líder da liga, você quer se manter ali com jogadores que vão pontuar para você continuar mantendo a sua pontuação e tal. Dependendo da situação, você não pode tirar o Arrascaeta do seu time. No meu caso aqui, que eu estou aqui para orientar vocês a tentar mitar e ainda manter as cartoletas para você ir até o final do campeonato com uma quantidade boa de cartoletas para você montar times bons, eu preciso correr do Arrascaeta pelo menos desta vez. Até porque, como eu disse, parece que o Cruzeiro deu uma melhorada. Eu não creio que o Flamengo vai meter 4 gols no Cruzeiro como meteu no Corinthians. Beleza? Então, eu penso isso daí. Legal? Alan Patrick, excelente opção também. Mas olha o vídeo para valorizar. E fora de casa, contra o Corinthians de técnico novo. Dorival vai trancar esse time aí na defesa. Ele viu quantos gols e a facilidade que o Flamengo teve de fazer 4 gols no Corinthians. Ele vai trancar essa defesa como no jogo da Copa do Brasil aí, que o Corinthians já ganhou de 1-0. Tá? Foi 1-0 o jogo, não é isso? Tá? Comenta aí se você lembra do jogo aí, se foi isso mesmo. Se eu não estiver confundindo, o Corinthians ganhou de 1-0. Fez um gol, não tomou nenhum. Beleza? Que é difícil pro Corinthians. O Corinthians não vem fazendo um jogo sem tomar gol. Tá? Então, eu vejo uma mudança já nesse time. O Alan Patrick é uma ótima opção para pontuar nesse jogo, sim, tá? Porém, vai ter um pouco mais de dificuldade. A possibilidade dele não conseguir fazer esses 13,57 aqui é grande, beleza, galera? Tá? Então, vamos passar aí. Já tenho o Matheus Pereira, poderia ser uma boa opção, mas está contra o Flamengo também, vai ser uma situação um pouco mais difícil, né? O Arias já está no nosso time, o Mateuzinho jogando contra o Ceará, eu vejo como uma excelente opção. Não queria pôr o Mateuzinho, tá? Coloquei na última aí, ele não foi bem, tá bom? De certa forma, né? 3,71, mas eu esperava uma mitada dele aí, tá? Eu esperava um golzinho, alguma coisa assim, ó, uma assistência a mais. Não deu, tá? Mas eu tô vendo o Mateuzinho como uma excelente opção para esse jogo. Um outro que eu vejo como uma boa opção para esse jogo é o Maurício, tá? Para diferenciar um pouco aí. A maioria aí vai de Arrascaeta ali, Alan Patrick, todo mundo vai aqui, ó. No Arias, Matheus Pereira, tá? Jogando em casa, Mateuzinho, tá? Tô procurando um cara diferente aqui para tentar até tentar jogar com o Estevam ali. 6 e 9 para valorizar. Eu vou de Maurício, tá? Vou diferenciar aqui, beleza, galera? Vou diferenciar aqui.
Por enquanto, o nosso meio de campo tá ficando assim. Tô correndo aí, eu corri. Não tô falando que é má, que é uma má opção. Sim, você tá numa liga, você precisa manter os seus pontos, você tá liderando e tal. Mete o Arrascaeta lá, beleza? Mete o Arrascaeta lá, tá? Mete o. Você tem bastante cartoleta? Mete o Pedro lá, beleza? Então, para você manter seus pontos, que os seus inimigos aí, entre aspas, né? Os seus adversários na sua liga, provavelmente vão com esses caras, tá? Eu tô administrando aqui uma tentada, uma mitada aí, tentar uma mitada e cuidar das cartoletas, beleza? Então, se você precisa cuidar de cartoletas e ao mesmo tempo você quer mitar, você está no lugar certo. É esse time aqui, beleza? Ao meu ver, tá bom? Eu tinha falado que estava tentando colocar aqui, que eu ia tentar colocar aqui na atualização do time, ia tentar colocar o Escobar, tá? Quem sabe até o lateral do Inter, que não fugiu o nome agora. Mas o lateral do Inter foi complicado, coloquei o Roberto aqui, tá? Então eu não vou colocar o lateral do Inter, o Bernabé, tá? Vou ver o Escobar aqui. O Pedro Henrique não vai dar, seria ótima opção também o Pedro Henrique, beleza? Mas não vai dar porque eu tô com o goleiro do Palmeiras, tô com um atacante do Palmeiras, meia do Palmeiras, beleza? Poderia ser o Wesley, tá? Mas eu vejo ele um jogo mais complicado e o mínimo favorizado ele tá bem alto. O Capixaba já é nosso. Um outro lateral que poderia ser usado aqui, ao meu ver, é bem possível que ele cobre um pênalti nesse jogo. Eu tô pensando nisso. E ele precisa de apenas 3,10 para valorizar o Piquerez, galera. Eu acho que vai ser difícil não colocar ele, tá? Vou analisar um outro jogador aqui, seria o Escobar. O Escobar precisa de mais para valorizar. Também está jogando fora de casa. Mas eu vejo o time do Santos um pouco mais complicado nesse jogo contra o Grêmio. Tá? Apesar que o Escobar, mesmo perdendo o SG, ele pontua bem, 10, 20, 6, 9, tá? O cara é mito, né? Mas eu vejo o Piquerez numa condição bem melhor, tá? Eu vejo o Piquerez numa condição bem melhor. Não vou pensar muito não, vou manter o Piquerez aí que eu vejo ele numa condição muito melhor, beleza? O Freitas, acho que pra mim aqui tá bom. Mingo é o Bahia jogando em casa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô dobrando aqui o Palmeiras por enquanto. Vitor Gabriel, excelente, hein? Excelente, tá? Quem não tem jogadores do Corinthians aí e estiver pensando aí numa possível SG do Inter, ou mesmo sem SG, né? O Vitor Gabriel perdeu o SG no último jogo e meteu 2 gols, fez 17 pontos, 17 e 20. Tá? Então não vai fazer isso no jogo, claro, né? Mas existe a possibilidade aí de um SG e quem sabe até uma pontuação aí pro jogo, tá? Léo Pereira, detalhe, deixa eu ver o Gomes. Olha o Gomes, galera, apenas 4,42 para valorizar. O Gomes meteu um gol aí na Copa do Brasil, Libertadores. Meteu um gol, tá? Meteu um gol no último jogo aí. Legal, eu vejo o Gomes como uma excelente opção. Eu já tô com 2 jogadores do Palmeiras aqui. Beleza, o que eu poderia fazer era trocar o goleiro do Palmeiras, colocar o goleiro do Fluminense e colocar o Gomes ali, né? Dá pra fazer isso. Dá pra tentar fazer isso. Eu tô te dando uma ideia aí, tá? Eu tô te dando uma ideia aí. Eu vou diferenciar um pouco, vou fazer isso, tá? Eu vou colocar o Gomes aqui, sendo de 4 para valorizar. A possibilidade de me pontuar é muito boa. Eu vou fazer isso, eu vou colocar aqui, por enquanto, o goleiro do Fluminense. Tá precisando de 5 para valorizar, tá jogando em casa contra um time, entre aspas, fraco, tá? Um time que não vem bem no campeonato, que é o Sport. Contra um time, entre aspas, fraco, que é o Sport, beleza? Então, por enquanto, do Flamengo, eu tô ficando apenas com o técnico do Flamengo aqui. Porém, galera, existe a possibilidade, deixa eu ver aqui, eu coloquei o fato, tá? Mas aqui
Para eu não dobrar o Fluminense, por exemplo, se eu não quisesse. Um goleiro que eu poderia aqui. Poderia tentar aí o Hugo Souza, tá? Mesmo tomando um gol, ele pode pontuar. Poderia tentar o Rossi, tá? Poderia tentar o Cleiton, tá bom? Aí eu dobraria o Bragantino, tá? O Cleiton precisa de 3,15 para valorizar. Entre aspas aí, o Cleiton estaria num jogo um pouco mais favorável, tá? O Mirassol ser um time mais fraco, mas o Mirassol fez gols aí em vários jogos, né? Tá? Então, quem sabe até o Antony, mas é complicado. O Antony já eu não teria que ter o jogador do Corinthians no ataque. E aí tá apostando muito, né? Dificilmente o Inter sai da Arena Corinthians sem tomar um gol nessa rodada, ao meu ver, tá, galera? Tá. O que eu tô percebendo aqui é que eu tô sem nenhum jogador do Flamengo no ataque nem meio de campo, tá? Eu ainda vou analisar isso hoje, sexta-feira, tá bom? Talvez eu ache aí de colocar um jogador do Flamengo aí nesse ataque, pelo menos, nesse meio de campo, tá? Vamos terminar de montar aqui o nosso time. Vamos terminar de montar o nosso time aqui. Um reserva então pro Fábio. Não vou nem pensar, né? Reserva pro Fábio é o Everton, beleza? Reserva aqui pro Gomes, tá o Giai. Reserva pros laterais. Deixa eu ver se tem alguém aqui em melhor condição. Eu tirei o zagueiro, beleza? O lateral é o Giai. Reserva pro zagueiro aqui. Tinha colocado o William Machado, mas acho que ele é a melhor posição, né? O William Machado é a melhor situação. Beleza, galera? O nosso reserva de luxo, esse reserva de luxo aqui eu tô lembrando agora. O Cano parece que não joga, se machucou no último jogo aí da Copa do Brasil, se eu não me engano. Eu queria colocar o Everaldo como atacante aqui, ia colocar o Everaldo até como capitão, a minha ideia. Porém, o Everaldo ele tá muito barato, 2,74. Você não consegue depois colocar alguém, um bom jogador aqui na reserva de luxo. Então eu vou deixar ele na reserva de luxo aqui, beleza? O Everaldo e o meu capitão, por enquanto, para esse jogo. Por enquanto estou deixando o Estevam, pode ser que eu mude aí para o Alberto, talvez o Sacha. Beleza, galera? Por enquanto vou deixar o time assim, tá? Rodada 7 então, o nosso time por enquanto atualizado, tá ficando nessa forma. Nosso time tá assim: Sacha, Estevam e Yuri Alberto no ataque, meio de campo Arias, John e Maurício. As nossas zagas laterais, Capixaba e Piquerez. Nosso meio de zaga, Freitas e Gomes. Nosso goleiro, o Fábio. Nosso técnico, o técnico do Flamengo. Os nossos reservas, o Everton, Giai, William Machado, Jean Lucas e Everaldo, o nosso reserva de luxo. Beleza? Rodada 7, se liga aí no seu time. Provavelmente teremos alteração nesse time ainda até a rodada que é amanhã. Valeu!